Feche os olhos por um instante e imagine-se caminhando por uma das cidades mais impressionantes da antiguidade. O ar é quente, carregado com o cheiro de argila e betume aquecido pelo sol intenso. À sua frente, ergue-se uma estrutura colossal, feita de camadas que parecem tocar o céu. Sacerdotes sobem lentamente por rampas inclinadas, enquanto visitantes observam maravilhados a grandiosidade daquele monumento. Essa construção monumental dominava o horizonte da antiga Babilônia. Para alguns, ela é conhecida como a lendária Torre de Babel, descrita em textos religiosos. Para historiadores e arqueólogos, porém, ela possui outro nome, Etemenanque, uma expressão que pode ser traduzida como a casa que liga os fundamentos do céu e da terra. Mas, afinal, estamos diante de um mito ou de uma construção real que existiu de fato? Essa é a pergunta que nos guia nesta jornada. A origem das grandes torres da Mesopotâmia. Muito antes das narrativas religiosas ganharem forma, povos da Mesopotâmia já construíam estruturas monumentais conhecidas como zigurates. Essas torres não eram tumbas, nem simples edifícios administrativos. Elas tinham um propósito profundamente simbólico: representar o ponto de conexão entre o mundo humano e o divino. Os zigurates eram construídos com um núcleo sólido de tijolos de barro secos ao sol. Esse núcleo era então revestido com tijolos cozidos, mais resistentes e unidos com betume, uma espécie de piche natural que ajudava a impermeabilizar a estrutura. No topo dessas construções existia um pequeno templo. Era ali que se acreditava que o deus da cidade residia. Portanto, subir um zigurate era, simbolicamente, aproximar-se dos céus. Ao todo, arqueólogos identificaram cerca de 25 zigurates espalhados pela região da antiga Mesopotâmia, abrangendo áreas da Suméria, Babilônia e Assíria. Entre todos eles, nenhum foi tão grandioso ou tão famoso quanto o de Babilônia. Etemenanque, o coração sagrado da Babilônia. O zigurate de Babilônia, conhecido como Etemenanque, era dedicado ao deus Marduk, a principal divindade da cidade. Ele não existia isoladamente. Ao seu redor estava um vasto complexo religioso, incluindo o Templo de Esagila, além de muralhas, portões monumentais e vias cerimoniais que conectavam toda a cidade. O próprio nome da estrutura revela sua importância simbólica. Ela era vista como o eixo que unia céu e terra. Imagine o impacto visual disso. Uma cidade já grandiosa, com muralhas enormes e arquitetura sofisticada, e no centro, uma torre gigantesca dominando tudo ao redor. Essa não era apenas uma construção, era um símbolo de poder, fé e identidade cultural. Tamanho e dimensões, o que dizem as evidências? Uma das fontes mais importantes sobre essa torre é um antigo documento conhecido como Tábua de Esagila. Esse texto descreve a estrutura com detalhes impressionantes. Uma base quadrada de aproximadamente 90 metros de cada lado, 7 níveis ou terraços sobrepostos. Uma altura total, que poderia chegar a cerca de 90 metros. Para efeito de comparação, isso equivale a um prédio moderno de mais de 25 andares. No início do século XX, escavações lideradas por arqueólogos revelaram exatamente isso. Uma fundação gigantesca, compatível com as medidas descritas nos textos antigos. Essa coincidência entre documento histórico e evidência física é extremamente rara e poderosa. Significa que não estamos lidando apenas com lendas. Há uma base concreta para essa história. Engenharia antiga. Como uma torre assim foi construída? Construir algo dessa magnitude há milhares de anos exigia organização, mão de obra e conhecimento técnico impressionantes. Estima-se que milhões de tijolos foram utilizados na construção e nas restaurações da torre. Isso implicava produção em larga escala de tijolos, fornos funcionando constantemente, transporte contínuo de materiais, coordenação de centenas, talvez milhares de trabalhadores.
As rampas eram utilizadas para levar os materiais até os níveis superiores. Cada camada precisava ser cuidadosamente nivelada e reforçada para suportar o peso das estruturas acima. Além disso, o uso de betume ajudava a proteger a torre contra as chuvas e a erosão. Para uma civilização antiga, isso representava um feito extraordinário de engenharia. Por que construir uma torre tão alta? Existem duas razões principais. A primeira é prática. A região da Mesopotâmia era sujeita a enchentes frequentes. Construir templos elevados ajudava a protegê-los das águas. A segunda é simbólica. A altura significava proximidade com o divino. Quanto mais alto o templo, maior o prestígio da cidade e do seu Deus. Assim, o ziggurat não era apenas um edifício, era uma declaração de poder e devoção. Relatos antigos e testemunhos históricos. Escritores da antiguidade também descreveram estruturas semelhantes. Um dos mais conhecidos é Heródoto, que relatou a existência de uma torre elevada com um santuário no topo, dentro de um complexo murado. Embora nem todos os detalhes coincidam perfeitamente, sua descrição reforça a ideia de que uma construção desse tipo realmente existiu e era conhecida por visitantes estrangeiros. Torre de Babel, mito ou realidade? Agora chegamos à questão central. A narrativa bíblica descreve um povo unido, falando uma única língua, que decide construir uma torre tão alta que alcançaria os céus. Como consequência, suas línguas são confundidas e eles se dispersam pelo mundo. Historicamente, não há evidência de que todas as línguas tenham surgido de forma repentina. A linguística moderna mostra que as línguas evoluem gradualmente ao longo do tempo, formando famílias e se ramificando conforme os povos se deslocam. Hoje existem mais de 7.000 línguas no mundo, resultado de milhares de anos de transformação cultural. Mas isso não significa que a história da Torre de Babel seja irrelevante. Pelo contrário, o significado da história, a narrativa não precisa ser literal para ser significativa. Ela reflete um tema universal, o desafio da comunicação. Em grandes cidades antigas como Babilônia, pessoas de diferentes regiões, culturas e idiomas conviviam diariamente. Comerciantes, soldados, escribas e viajantes traziam consigo suas línguas e costumes. Manter a ordem em meio a essa diversidade exigia sistemas compartilhados, escrita padronizada, leis, medidas, práticas comerciais. Quando esses sistemas falhavam, surgiam conflitos e dificuldades. A história da Torre de Babel pode ser vista como uma metáfora poderosa sobre isso. Vida real. As pessoas por trás da torre. Por trás de toda grande construção, existem pessoas. Imagine trabalhadores moldando tijolos sob o sol escaldante. Outros carregando cargas pesadas por rampas intermináveis. Supervisores organizando turnos, distribuindo tarefas, mantendo o ritmo da obra. Agora, imagine festivais religiosos acontecendo ao redor da torre, procissões atravessando a cidade, sacerdotes conduzindo rituais, reis registrando seus feitos em inscrições, proclamando que restauraram e honraram os deuses. Tudo isso fazia parte da vida em Babilônia. Declínio e destruição. Com o passar do tempo, a torre passou por ciclos de reconstrução e abandono. Mudanças políticas, guerras e falta de manutenção contribuíram para seu declínio. Há relatos de governantes que tentaram restaurá-la e outros que ordenaram sua destruição. Além disso, fatores naturais como vento, chuva e erosão foram lentamente desgastando a estrutura. Eventualmente, o que restou foi reduzido a ruínas. O legado atual. Hoje, o local onde Babilônia existiu é reconhecido como patrimônio histórico mundial. Embora a torre não esteja mais de pé, suas fundações e registros continuam a contar sua história. Ela permanece viva na memória coletiva da humanidade, tanto como construção real quanto como símbolo. Uma lição para o presente. A história da Torre de Babel, seja vista como mito, realidade ou ambos, nos oferece uma reflexão importante.
Grandes realizações humanas dependem de cooperação, mas essa cooperação só é possível quando há comunicação, compreensão e respeito. Sem isso, até as maiores civilizações podem enfrentar dificuldades. Conclusão. Então, a Torre de Babel existiu? A resposta mais honesta é: em parte, sim, e em parte, não. Existiu uma grande torre na Babilônia, com base comprovada, engenharia avançada e importância cultural enorme. Mas a história da confusão das línguas pertence ao campo simbólico e narrativo. Juntas, essas duas dimensões, a material e a simbólica, criam algo ainda mais poderoso. Uma história que atravessa milênios e continua relevante até hoje. Porque no fim das contas, a verdadeira questão não é apenas sobre uma torre. É sobre nós, sobre como nos comunicamos, sobre como construímos juntos e sobre o que acontece quando deixamos de nos entender.